Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor, toda honra e toda a glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor, santo, santo, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus é lindo, né, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, mais uma vez aí, juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, em nome do Senhor Jesus, porque isso agrada o coração de Deus, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado por esta hora, por Ele trazer a palavra aos nossos corações e trazer alegria, porque a palavra ela é vida. Então, se a palavra é vida, ela traz alegria aos nossos corações em nome do Senhor Jesus. E nós precisamos muito de ouvir a palavra. Eu sou sedenta da palavra. Eu creio que meus irmãos também são sedentos da palavra, porque a palavra ela é eficaz na nossa vida, nós aprendemos, nos levanta, nos ergue, nos traz alegria, nos capacita, nos direciona. A palavra é tudo para conosco em nome do Senhor Jesus. Eu acredito assim. Amém, meus irmãos? Vamos andar na mesma fé, na mesma concordância? Entre com alegria deixando o seu like, se inscreva no canal. Você que é inscrito, Deus abençoe sua vida. Estou em oração pela sua vida de dia e de noite. Você que não se inscreveu, se inscreva para abençoar o canal do Senhor. Estamos juntinho aí na mesma fé, orando pela sua vida. Vamos andar juntos, amando almas. Quando você envia para outras pessoas, nós estamos amando almas, porque o Senhor vai visitar esta pessoa em nome do Senhor Jesus, porque a serva vai ficar em oração. Amém, meus irmãos? Você conhece alguém que está internado no hospital? Envie a oração, o louvor, a palavra cura, liberta, a oração, o Senhor visita nas orações, o louvor, o Senhor visita no meio dos louvores. Então, se tiver alguém, você tem um parente no hospital que precisa, então envie para ele assistir, porque é muito importante. O Senhor vai visitar e você fica na mesma fé, na mesma concordância, assistindo e orando por essa pessoa em nome do Senhor Jesus, porque a serva está orando aqui. Amém? Glória a Deus, de dia e de noite. Estou com o meu joelho no chão, quando eu tenho oportunidade, eu apresento todos em nome do Senhor Jesus, todos que entraram nesse canal. E a boca do Senhor falou que é onde que a palavra chegar neste canal, nos lares, nos hospitais, não importa que seja aonde chegar, Ele vai operar proeza e maravilha. A boca dele o disse. Quem somos nós para discordar? Temos que falar amém, amém e concordar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Glória a Deus. Já apresentei sua vida, suas petições, suas orações, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, então o Senhor está no controle de tudo, está tudo certinho, em nome de Jesus, glória a Deus. E plante essa semente, vamos ganhar alma para Jesus, vamos amar os nossos irmãos como Jesus nos amou primeiro. E nós ainda éramos pecadores, o amor dele é imensurável, nós temos que andar neste amor, nosso amor não pode esfriar. A palavra de Deus fala que no final dos tempos, o amor ia se esfriar no coração das pessoas. E a gente está vendo muita tragédia na face da terra, né, meus irmãos? Então vamos amar. Amar não é só você chegar e dar um abraço, dar um presente, não. Amar é você lembrar da pessoa e enviar coisas boas, palavras boas, resultados bons para a pessoa. E a palavra ela edifica, ela cura, ela liberta, traz alegria, sabedoria. E às vezes você tira até dos pensamentos de morte, que as pessoas têm vontade de se matar, tá com depressão, com muita tristeza, e a palavra vem e entra no coração da pessoa como uma espada de dois gumes. Deus opera. Glória a Deus, aleluia. Tira todo o laço, todo o embaraço do inimigo, cai por terra, toda vontade de morrer, toda depressão, toda tristeza, toda angústia. A palavra vai tirar, porque a palavra é vida. A palavra já está falando, ela é vida. Vamos andar assim na mesma fé, na mesma concordância? Eu acredito muito que você conhece muitas pessoas que precisam ouvir. Não precisa ter medo. Envie. Se ela não quiser assistir, não é um problema seu. Você amor, mesmo assim, com a palavra do Senhor. Aí é ela e Deus, Deus e ela. Você já fez a sua parte, você faz a sua parte e Deus faz a dele. Vamos andar assim, na mesma fé, na mesma concordância? Vamos orar ao Pai Nosso para começar, em nome do Senhor Jesus. Já convidei ele está no controle de tudo aqui. E eu tenho certeza absoluta, porque eu sei quem me levantou e eu sei com quem eu tenho comunhão. Glória a Deus.
Vamos orar, Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Eita, glória! Deus é lindo, maravilhoso. Eita, Deus é perfeito, né, meus irmãos? Deus, ele é fiel. Não vai cair uma palavra da boca dele que ele falou de propósito na nossa vida, de promessas, vitórias. Se ele te fez uma promessa, aguarda que ela vai chegar. E não vai cair uma palavra da boca dele. Não vai cair uma oração que você fizer. Não vai cair nenhuma no chão. Todas elas o Senhor vai amparar. Glória a Deus, aleluia, porque o Espírito Santo, ele intercede por todos nós. Quando você for orar, convida o Espírito Santo para estar com você. Às vezes as nossas orações estão repetitivas, às vezes nós não temos mais nem força para orar, mas o Espírito Santo, ele intercede com gemidos. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra? Então hoje nós vamos para Isaías. Isaías capítulo 59, versículo 1. E o versículo 1 e o refrão da palavra fala assim: o poder da mão do Senhor. É forte a palavra, hein? O poder da mão do Senhor. Glória a Deus. É bem curtinha, mas eficaz, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra aqui é muito forte. Todas as palavras do Senhor são fortes, né? Isaías capítulo 59, versículo 1. O versículo 1... O versículo 1 vai falar assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Aleluia! A mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Amém, glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vou repetir aqui mais uma vez. O 59, capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o ouvido agravado para não poder ouvir. Olha aí, forte a palavra, hein, meus irmãos? Vamos dar continuação para nós entender aqui em nome do Senhor Jesus. Nós vamos aprender sobre o poder da mão do Senhor. A mão do Senhor é poderosa, a mão do Senhor está estendida para abençoar, para proteger e para salvar. A boa mão do Senhor é sobre nós para nos abençoar e nos fazer prosperar na sua obra. Eita, glória forte, hein, meus irmãos? Em Esdras, capítulo 8, versículo 22, Esdras, o sábio, escriba da lei de Deus, escreve que a mão do Senhor Deus, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. É forte isso, hein, meus irmãos? Eu vou repetir o versículo para ficar bem concluído nos nossos corações. Envie essa palavra a outras pessoas, que essa palavra tem muita afinidade. Glória a Deus.
Em Esdras capítulo 8, versículo 22, Esdras, o sábio escriba da lei de Deus, escreve que a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Forte, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Eita, glória, forte, hein? Aleluia. Em Esdras, capítulo 7, versículo 28, o sacerdote Esdras exaltou o trabalho de Deus em seu favor, dizendo: assim me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Glória a Deus, aleluia, forte a palavra. Em Neemias, capítulo 2, versículo 8, a Bíblia também afirma que a boa mão do Senhor está com Neemias. Glória a Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, a Bíblia afirma que, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu vou repetir para meus irmãos entenderem em nome do Senhor Jesus. Em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, a Bíblia afirma que, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que o mal não seja, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus afirma: ora, pois trazei-me um tangedor. E sucedeu que tangedor é tangedor. Veio sobre ele a mão do Senhor. Eu vou repetir para os meus irmãos entender aqui, em nome de Jesus. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus afirma: ora, pois, trazei-me um tangedor. Sucedeu que o tangedor veio sobre ele a mão do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Em Lucas capítulo 1, versículo 66, o Lucas escreve que a mão do Senhor estava com o menino João Batista. Glória a Deus, aleluia. Em Atos capítulo 11, versículo 21, a Bíblia afirma que a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Olha, forte. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Pedro escreve: humilhai vós, pois, debaixo da potente mão de Deus,
para que a seu tempo vós exalte. Ao seu tempo vós exalte. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Eu falei que a palavra é bem curtinha, mas eficaz. Eu vou repetir o 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. O apóstolo Pedro escreve: humilhai vós, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vós exalte. No tempo de Deus, nós temos que ficar debaixo da mão potente do Senhor, que é o tempo dele, ele nos exalta. Não é o nosso tempo. Glória a Deus. Vamos para a conclusão da palavra. A mão do Senhor está estendida para nos abençoar. A boa mão do Senhor é poderosa e é sobre as nossas vidas, para nossas vidas, para nos abençoar. A boa mão do Senhor, Deus, trabalhando em nosso favor. E é o próprio poder de Deus em ação no mundo, para o benefício do seu povo. Para o benefício do seu povo. Até aqui. Bem curtinha a palavra, mas bem eficaz. A boa mão do Senhor, ela nos beneficia. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos temer o quê? Se Deus está falando aqui conosco, que é a boa mão dele, mas a palavra está falando o quê, meus irmãos? Você entendeu a palavra? Em nome de Jesus? O refrão da palavra fala assim: o poder da mão do Senhor. E a conclusão está falando assim: a mão do Senhor está estendida para nós abençoar. A boa mão do Senhor é poderosa e é sobre as nossas vidas, para nos abençoar. A boa mão do Senhor, Deus, do nosso Deus, trabalhando em nossos favor, e o próprio poder de Deus em ação no mundo para o benefício do seu povo. Mas aqui em cima, presta atenção, em Esdras, capítulo 8, versículo 22, está escrito: Esdras, o sábio escriba da lei de Deus, escreve que a mão do Senhor que é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força, a sua ira sobre todos os que o deixam. Forte, até aqui, meus irmãos. A serva do Senhor explicou bem bonitinho, né? Para aqueles que o buscam e continuam em comunhão com Ele. É sobre nós. Nós não precisamos temer. Mas aqueles que o deixam, o Senhor já tira a mão, meus irmãos. É a palavra do Senhor que está falando aqui, não sou eu. O Senhor o deixa. É forte, né? Vamos continuar na presença do Senhor. Você que não entregou sua vida para Jesus ainda, você ouviu a palavra? Você que saiu da presença do Senhor, você ouviu a palavra? É a serva que está falando? A serva só está ensinando e exortando o que está escrito aqui. Está escrito na palavra de Deus. Essa palavra não cai por terra, meus irmãos. Nem uma vírgula, nem um tio. Então, vamos rever os nossos conceitos, vamos abrir os nossos olhos, peça inteligência e sabedoria para o Senhor. Essa semana a serva do Senhor vai pregar sobre avivamento, bastante palavra, explicação sobre avivamento, para que ninguém fique enganado. É um ensino que é vivo conosco, para nós despertar. Nós temos que despertar. Chegou o tempo de nós despertar, para nós não ficar enganados, meus irmãos.
Porque às vezes nós pensamos que estamos fazendo bem, fazendo certo, direitinho como convém a Deus, e às vezes nós não estamos agradando o coração de Deus. Então a palavra tem que vir exortando, ensinando, para nós se despertar, acordar, se levantar. Glória a Deus, aleluia, não é de qualquer jeito, não é da nossa maneira, da maneira de Deus. Se nós sair da presença, nós temos um chamado, estamos na igreja, nós saímos da presença do Senhor, meus irmãos, olha aqui, a mão dele não está sobre nós. Não adianta, vai falar assim, não adianta eu tampar o sol com a peneira, meus irmãos, passar a mão na cabeça. Não, tem que ser surreal a palavra aqui, verdadeira. Quando o Senhor nos traz uma palavra que corrige, nós temos que agradecer a Deus, é o amor. O amor imensurável que Ele tem por nós, Ele não quer que nós se perca, é igual o pai com o filho. Se o filho está fazendo uma coisa errada, é claro que o pai ou a mãe vai chamar a atenção do filho, vai falar, filho, assim não, aqui não e tal. E Deus é a mesma coisa, é por amor. Glória a Deus, aleluia. E eu, em cima desta palavra, eu faço um convite a meus irmãos. Você que não confessou Jesus como seu suficiente Salvador, você quer confessar? Se você quiser, você vai ali no cantinho, tem um particular com Deus, é Deus e você e Deus, ninguém pode colocar a mão nas suas opiniões, nem você precisa pedir opiniões para ninguém, não. Eu estou falando é você, Deus e você. A salvação é individual, meus irmãos. Busque ela. E aqueles que, se você busca e aqueles que não querem, deixa na mão de Deus. Você ouviu a palavra, né? Então você vai ali no cantinho, você fala assim, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu entendi a palavra, eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas e direciona a minha vida a partir de hoje. E ande na palavra, na direção de Deus, do jeitinho que Ele quer, e você vai ver o que Ele vai fazer, vai destravar a sua vida sentimental, espiritual, financeira, portas abertas, sua vida vai destravar. Por quê? A boa mão do Senhor está sobre nós. Glória a Deus, aleluia! Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, e para você que saiu também. A palavra é para você também. O convite. Vem, filho, venha, filha, enquanto é tempo. Vem, eu estou aqui de braços abertos esperando, eu estou nas portas batendo. Aquele que abrir, me chamar, aquele que está em comunhão comigo e falar, Senhor, entra na minha casa, Espírito Santo, entra, faz coisas novas, renovo. Vida espiritual, sentimental, financeira, salvação, reconhecimento que só o Senhor é Deus, convenção. E as outras coisas Ele acrescenta. Quando Ele está no meio de nós, as outras coisas Ele acrescenta. Glória a Deus, aleluia. Vamos terminar o Pai Nosso, com o Pai Nosso, em nome de Jesus. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e tenha vitória, muita vitória. Conhece alguém que precisa ouvir a palavra? Não encolha a sua mão, estique ela e abençoe alguém. E Deus trabalhará por você. Ele preparar seu galadão para você e sua parentela, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe. Não esqueça de deixar seu like aí para abençoar o canal.